Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje na meditação diária nós iremos meditar o Evangelho de São Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse: Segue-me. Ele se levantou e seguia a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntavam aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Hoje aqui no Evangelho vem nos falar sobre o chamado de Mateus. Mateus ele se tornou um grande discípulo de Jesus, mas antes de Mateus se tornar esse grande discípulo que ele foi, o grande discípulo, responsável pela evangelização do Oriente Médio, ele era um pecador como nós. Mateus, ele era cobrador de impostos. Muitas vezes ele roubava as pessoas. Muitas vezes ele era chamado de ladrão. E o Senhor, ele quis Mateus. O Senhor, como vem dizer o Santo Evangelho, ele olhou para Mateus e disse: segue-me, porque ele queria aquele pecador. E Mateus, ele levantou e seguiu Jesus. Mateus deixou a vida dele, a vida velha dele de lado e foi seguir o Senhor. É assim que o Senhor ele faz com cada um de nós. Cada um de nós que temos muitos pecados, que muitas vezes vivemos uma vida errada, assim como São Mateus vivia. Mas o Senhor chamou ele e Mateus aceitou esse chamado. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ele quer fazer que nós, pecadores, nos arrependemos de tudo aquilo que fazemos de errado e voltemos para Ele e sejamos dele. Se tornamos um discípulo, assim como Mateus era um grande discípulo de Jesus. Muitas vezes nós caímos numa armadilha do inimigo de Deus, de que por nós termos cometido algum pecado, de que Deus ele não vai mais nos ouvir, de que Deus ele não vai mais nos perdoar, de que o Senhor Jesus ele não quer mais saber de nós. Mas o inimigo de Deus ele bota isso muito na nossa cabeça. Mas nós não devemos pensar isso. O Senhor, quando nós nos arrependemos de coração, quando nós temos aquele arrependimento profundo, uma contrição profunda, o Senhor ele olha para nós com esse olhar de misericórdia, como vem dizer aqui no final do Evangelho. O próprio Jesus disse: de fato, não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. O Senhor veio para mim e para você. O Senhor ele veio nos chamar para ser totalmente dele, para entregar a nossa vida a ele e deixar o homem velho de lado, assim como Mateus deixou Levi, que era o seu antigo nome, deixou aquela velha pessoa de lado e se tornou um grande discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.